Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados e queridos amigos. Você está no quadro Pérolas. Como viver o sobrenatural. Como viver o sobrenatural. Se você gostou desse título, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, comente esse vídeo e compartilhe ele. Tá bom? Marcos capítulo 4, versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que estáis tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, como se mover no mundo, como se mover de forma sobrenatural, como se mover no sobrenatural, como viver o sobrenatural? Perceba que Jesus, ele está na polpa do barco, Jesus está dormindo em cima de uma almofada, uma grande tempestade se levantou e agora os discípulos vão acordar Jesus, dizendo: mestre, não importa que perecemos. Então Jesus, ele vai repreender o vento, vai mandar o mar se calar, e vai olhar para os discípulos e vai dizer para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, a timidez nos impede de viver o sobrenatural. Jesus aqui está fazendo um contraste entre medo e fé. Ter medo não é uma atitude de fé. Então, medo e fé não andam juntos. Você precisa confiar. Fé é você confiar no poder de Deus em momentos de crise. Ter fé é você confiar no poder de Deus no momento de crise e Deus virá te socorrer. Então, medo e fé não andam junto. A timidez impede muita gente de viver o sobrenatural. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os discípulos que era para eles usarem a fé. Era para eles deixarem de serem tímidos e usar a autoridade que estava sobre eles. Mas eles estavam com medo, eles estavam tímidos. Às vezes a timidez, a insegurança, a incerteza, a falta de confiança impede você de viver o sobrenatural. Às vezes era para você estar vivendo o sobrenatural, desfrutando de experiências sobrenaturais com Deus, mas a sua timidez tem impedido. Eu me lembro agora daquela passagem, agora em Mateus 14, 22, quando Pedro vai andar sobre as águas. Perceba uma coisa, eles estão no meio da tempestade, Jesus vai ao encontro deles, eles estão com tanto medo, mas eles estão com tanto medo, que eles vão achar que quem está diante deles ali é um fantasma. Só que aí, no meio dos 12, alguém vai vencer a timidez. No meio dos 12, alguém vai vencer a timidez, e este alguém é Pedro. E Pedro vai dizer: mestre, se é tu mesmo, eu quero ir no sobrenatural até a ti. Me faz andar sobre as águas também. Se é o Senhor mesmo, se não for o Senhor, eu vou afundar. Se não for o Senhor, eu vou afundar. Mas se for o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eu quero ir até a ti andando sobre as águas. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: vem, Pedro, vem. Aí a Bíblia diz que Pedro desce do barco e vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a viver o sobrenatural. Ele começa a ter uma experiência sobrenatural que os outros 11 não tiveram porque ficaram tímidos. Então, quando Deus mandar você fazer algo, faça. Tem pessoas que não vai ter a mesma coragem que a tua. Não vai ter a mesma disposição que a tua. Eles não tiveram a mesma coragem que Pedro. Mas Pedro viveu o que eles não viveram. Enquanto você ficar fazendo tudo aquilo que os outros fazem, você nunca vai viver o sobrenatural na sua vida. Você só vai viver o que os outros vivem. Agora, quando você está disposto a romper as barreiras, a fazer o que ninguém faz, você vai viver o que os outros nunca viveram. Então ele vai andar sobre as águas.
e quando ele vai andar sobre as águas, mas alguém vai lá, mas pastor, Pedro afundou. Sim, porque ele sentiu o vento. Quando você está vivendo o sobrenatural, você não pode sentir o vento. Você vai sentir o vento, mas você não pode olhar para o vento. Pedro sentiu o vento, mas o que fez Pedro afundar não foi porque ele sentiu o vento. Foi que ao sentir o vento ele tirou os olhos de Cristo. Então, para viver o sobrenatural, em meio aos ventos e à tempestade, você não pode tirar os olhos de Cristo. Você tem que continuar olhando nele. Só que Pedro afundou, mas o mesmo mar, o mesmo barco, o mesmo lugar que viu Pedro se afundar, foram os mesmos que viram Pedro também se levantar. Então Pedro viveu o sobrenatural. Por quê? Porque resolveu descer do barco. Usou a fé, confiou que quem estava ali era Jesus. Se for ele mesmo, eu vou andar. Se for ele mesmo, vai acontecer. Se for ele mesmo, o milagre vai acontecer. Então fique com essa dica. Este é o quadro Pérolas. Então, para viver o sobrenatural, deixe a timidez. Para viver o sobrenatural, deixe a timidez. Confia naquilo que Deus outorgou à tua vida. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.